Jesus, é um privilégio nós estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. E hoje eu queria estar compartilhando a personagem, ou as personagens do mês que nós estamos estudando neste mês de setembro, falando um pouco sobre Marta e Maria, um escrito bíblico muito conhecido. E eu queria hoje trazer uma reflexão um pouco sobre esses dois personagens bíblicos que vêm a alimentar as nossas vidas através do que eles vivenciaram perto de Jesus. A palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta, Marta, estás ansiosas. A gente ouve muito falar dessa passagem bíblica, né? Que a Marta ela estava envolvida com os afazeres da casa, se preocupando com outras coisas, enquanto Maria estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo e aprendendo daquilo que somente Ele poderia ensinar-lhe, instruir para a vida dela naquela ocasião. E o que eu queria trazer hoje à nossa memória, para nós refletirmos um pouco mais. Nós, nesse mundo que nós estamos vivendo, é muito normal, é muito comum nós nos envolvermos com muitos afazeres. Nós querermos dar conta de tudo e às vezes até solicitar ajuda de quem está próximo da gente. E às vezes a gente não consegue discernir o que é verdadeiramente necessário ou importante do que a gente poderia fazer para um próximo momento. A Marta, nessa ocasião aqui, a Bíblia fala que ela pede ao Senhor Jesus que fale com a tua irmã Maria para poder ajudá-la, para poder que ela pudesse servir. Ou seja, provavelmente ela estava ali preparando alguma janta, um almoço, né, para o Senhor, e ela precisava de ajuda, mas o Senhor Jesus deixa claro nas Escrituras que somente uma coisa era necessária. Ela estava muito ansiosa e afadigada, ou seja, se preocupando com coisas alheias, se preocupando com aquilo que está tirando a tua força, tirando a tua atenção, e não estava preocupada com quem poderia ser a fonte para ela ali, a fonte de alimento principal, que seria Jesus Cristo. E às vezes isso acontece com a nossa vida. A gente se preocupa tanto em cumprir as nossas obrigações, que é um mandamento, né? Nós precisamos cumprir a lei diante dos homens, e nós precisamos também fazer tudo que vem às nossas mãos, fazer como se fosse para o Senhor, mas nós precisamos entender também que existe uma parte, existe um lugar que não pode ser trocado. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos perto do Senhor, quando nós estamos invocando ao Senhor, nós precisamos estar aos pés dele, porque a gente se preocupa em talvez fazer muitas outras coisas que está ao redor, e a gente não para um pouco para ouvir, para aprender e se alimentar do que? Da palavra que vem do céu, da palavra que sai da boca de Deus para nossas vidas. Às vezes nós estamos ao lado de quem está ministrando a palavra, mas nós não estamos aos pés de Jesus, é onde vem a palavra direto do céu para a minha vida e para a sua vida. E eu separei aqui 2 versículos que vai um pouco contextualizar todo esse contexto de Marta, Maria, e esse contexto da ansiedade de Marta. E nós entendemos que a Bíblia vai falar para nós que nós não devemos andar nessa ansiedade, nós não devemos buscar coisas que nos trazem essa ansiedade, porque nós temos um Senhor, um Pai que está no céu, que nos supre em todas as coisas. Em Filipenses 4:6, a palavra de Deus diz que não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, em tudo que nós precisarmos, enquanto nós estivermos dependendo do Senhor, enquanto nós tivermos a quem recorrer, nós devemos colocar diante do Senhor, aos pés do Senhor. A palavra de Deus está falando aqui, em tudo
sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês. Então, se eu tenho um pedido, se você que está nos assistindo tem um pedido ou tem uma necessidade, nós precisamos colocar essa necessidade aos pés do Senhor Jesus. Não precisamos tentar fazer na força do nosso braço. E nós vemos esse contexto em Marta e Maria. Marta, ela estava tentando organizar tudo, ela estava tentando colocar a casa em ordem de acordo com o que ela pensou que seria o ideal. Mas naquele momento ali, o ideal seria ela estar aos pés do Senhor Jesus, junto com Maria, recebendo da fonte da água viva. E um outro versículo que diz também, Mateus 6, 31 e 33, muito conhecido. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mais uma vez a palavra de Deus aqui está falando que não precisamos ficar preocupados com coisas algumas, porque quando nós entendemos que a fonte que nós devemos buscar em primeiro lugar é o Senhor Jesus, as demais coisas serão acrescentadas. Por que nós estamos andando tão ansiosos num mundo como esse? Por que nós estamos andando tão preocupados com as coisas do dia a dia num mundo como esse? Talvez seja porque nós estamos colocando à frente, em primeiro lugar, não as principais coisas, estamos colocando as demais coisas em primeiro lugar. E nós, primeiramente, nós temos que nos colocar aos pés do Senhor Jesus. Nós temos que nos debruçar no Senhor Jesus, para quê? Para que Ele derrame sobre nós as demais coisas e, através dessas demais coisas, nós não vamos andar mais ansiosos. Nós vamos ter uma vida de paz. Essa paz que excede todo entendimento vai repousar sobre a nossa vida. Assim como nós nos colocarmos aos pés do Senhor Jesus, essa paz ela vem e repousa sobre nós e nós não vamos andar mais ansiosos, não vamos andar mais preocupados com o que comer, com o que beber ou com o que preparar, porque o Senhor Jesus ele tem a solução para mim e para você. Então eu queria deixar um recado hoje. Como combater a preocupação? Como combater a ansiedade? Talvez, vivendo nesse mundo ansioso, a gente se pergunta, mas como que eu vou combater essa ansiedade? Como que eu vou viver num mundo de tantas preocupações e responsabilidades que nós temos? Como que eu vou conseguir suprir ou render ou também romper em função disso? Se colocando aos pés do Senhor Jesus, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, orando e apresentando ao Senhor os nossos pedidos de orações, as nossas necessidades, colocando diante dele, porque o Senhor Jesus ele é o único, suficiente, capaz de trazer essa paz para a minha vida e para a sua vida e através disso nós andarmos sem preocupações, nós andarmos de forma com que o Senhor tem nos guiado, por caminhos, por pastos verdejantes. Essa é a mensagem que eu queria deixar para a nossa reflexão hoje. Por que andar tão ansioso? Talvez é melhor nós nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus. A própria ansiedade que tenta repousar na nossa vida, coloque sobre os pés de Jesus, porque a palavra diz também que nós devemos colocar sobre ele o fardo que é pesado, que ele troca conosco, que o fardo dele é leve. E ele tem poder para nos livrar desse mundo ansioso, dessa doença que já está denominada doença do século. O Senhor Jesus é o único que pode nos livrar desse momento de tristeza, de aflição, de angústia. Deus é o único, suficiente e a única coisa que nós precisamos. Então vamos nos lançar aos pés do Senhor e vamos colocar essa ansiedade aos pés do Senhor Jesus e vamos sair dos pés do Senhor Jesus com a paz que excede todo entendimento. Amém?